Quando não se pode respirar, nada mais importa. Sejam muito bem-vindos. Somos o projeto Fisiologia para Todos. E é com essa frase que damos início ao terceiro vídeo da nossa série. Você sabe como avaliar a função pulmonar? É sobre a espirometria que falaremos hoje. O metabolismo aeróbio das células depende de um suprimento contínuo de oxigênio e de nutrientes do meio externo, associados à remoção do dióxido de carbono. Nos seres humanos, esse trabalho é desempenhado pelo sistema respiratório. O sistema respiratório humano consiste em dois componentes principais: uma bomba muscular, representada pela caixa torácica, e uma superfície de troca úmida e fina, representada pelo epitélio alveolar e pelos vasos sanguíneos associados. A ventilação pulmonar ou respiração significa o influxo e efluxo de ar entre a atmosfera e os alvéolos pulmonares. Esta pode ser estudada por meio do registro do movimento de ar para dentro e para fora dos pulmões, no método chamado espirometria. A espirometria é importante pois serve para avaliar a saúde pulmonar do paciente, sendo capaz de detectar qualquer anormalidade da ventilação pulmonar, tornando-se essencial para o diagnóstico e acompanhamento das doenças do pulmão. A partir dos resultados obtidos com a espirometria, podem ser realizadas diversas interpretações, entre elas, indicação de estreitamento das vias aéreas, características de doenças obstrutivas como a asma, ou capacidade de expansão pulmonar reduzida, características de doenças restritivas como a fibrose pulmonar. Agora, vamos explorar o incrível sistema respiratório. Ele é composto pelas vias aéreas superiores e inferiores. As vias aéreas superiores incluem o nariz, a boca, a faringe e a laringe. Elas são responsáveis por aquecer, umidificar e filtrar o ar durante a respiração. Já as vias aéreas inferiores compreendem a traqueia, os brônquios e os bronquíolos. A troca de oxigênio e dióxido de carbono ocorre na intimidade dos pulmões, onde encontram-se milhões de pequenos sacos de ar chamados alvéolos. Mas qual a relação dos pulmões com a caixa torácica? Bem, a caixa torácica é como uma armadura protetora que envolve os pulmões. Ela é composta por costelas, músculos respiratórios que se contraem e relaxam durante a ventilação pulmonar. Entre esses músculos, o principal músculo da respiração é o diafragma, que está abaixo dos pulmões. Quando você inspira, o diafragma se contrai, aumentando o volume da caixa torácica e permitindo que o ar entre nos pulmões. Na expiração, ele relaxa e a retração do tecido pulmonar impulsiona o ar para fora. Quando inspiramos e expiramos, como ocorre a entrada e a saída de ar de nossos pulmões? Como ocorre a ventilação pulmonar em repouso? Abaixo dos pulmões se encontra o músculo diafragma. Durante a inspiração, ele contrai, abaixa e aumenta o volume do pulmonar, puxando o ar para dentro. Na expiração ocorre o oposto. Ele relaxa e sobe em direção à cavidade torácica, expulsando o ar para fora. Essa alteração de volume da caixa torácica é auxiliada pelos músculos intercostais. Na inspiração, os intercostais externos contraem e elevam o grádio costal, expandindo lateralmente o tórax. Na expiração, os intercostais internos puxam as costelas para baixo, reduzindo o tórax lateralmente para expulsar o ar. A ventilação pulmonar é um processo fundamental para manter nossa saúde. Por isso, cuide bem de seus pulmões. Vamos aprender sobre a mecânica respiratória com o modelo pulmão-caixa torácica. As partes do modelo incluem as vias condutoras, representadas pelo cano, que compreende a traqueia, brônquios e bronquíolos. O galão de água representa a caixa torácica, o saco de supermercado, o pulmão, e a touca de natação, o músculo diafragma, que se localiza em nossa caixa torácica na forma de cúpula, contraindo-se para baixo. Perceba então que a contração do diafragma permite a expansão pulmonar durante a inspiração. Então, nesse primeiro hemiciclo respiratório, o volume pulmonar aumenta e o ar entra. Na expiração, o diafragma relaxa, o pulmão retrai e o ar sai. Agora vamos fazer a relação entre a mecânica respiratória e o gráfico da espirometria. Então perceba que o processo de inspiração e expiração gera o volume corrente, em torno de 500 ml.
a cada ciclo respiratório. Quando o indivíduo inspira de maneira forçada, ele utiliza o volume de reserva, o mesmo funcionando para a expiração forçada. Durante o exercício físico, pela maior necessidade metabólica, há o aumento da frequência respiratória juntamente com o volume corrente, pois o indivíduo já utiliza de forma basal os volumes de reserva. Então, a onda no espirograma fica maior e mais frequente. Acompanhar, a partir de agora, a aplicação de um teste de espirometria. A espirometria é um teste de função pulmonar que avalia os fluxos e volumes de ar pulmonares e é um exame complementar para diagnóstico de vários distúrbios respiratórios, como asma, bronquite e enfisema. Os seguintes materiais e métodos são utilizados nessa demonstração: bucal descartável, utilizaremos também um clipe nasal e, finalmente, um espirômetro computadorizado. Será executado um método que avalia a capacidade vital lenta, onde o indivíduo é orientado a colocar um clipe nasal e respirar normalmente pelo bucal descartável, e em seguida realizar uma inspiração máxima acompanhada por uma expiração máxima, retornando então a respirar normalmente. Vejamos agora o teste. Após a orientação sobre o exame, o voluntário coloca o clipe nasal e, finalmente, cerra os lábios em torno do bucal, para que todo o ar mobilizado pelo sistema respiratório seja direcionado para o espirômetro. Para a tomada do espirograma, que é o resultado da espirometria, o experimentador então dá um sinal para o indivíduo fazer ciclos respiratórios normais, inspirações e expirações sem esforço, e, em seguida, inspirar profundamente e expirar tudo o que puder. Desse modo, o espirograma gerado fornece os resultados dos volumes e capacidades de ar pulmonares, que podem, então, ser confrontados com os valores normais esperados, e então formula-se a hipótese diagnóstica. Um outro teste de função pulmonar é a plethysmografia. Nesse teste, pode-se acessar parâmetros através de variações de volume e pressão dentro e fora do tórax, que por sua vez fica acondicionado dentro de uma caixa plethysmográfica. No esquema, podemos observar que as variações de fluxo geradas pela inspiração e expiração de um animal podem ser convertidas em variações de pressão e captadas através de um transdutor. O aparato mostra uma câmera plethysmográfica em A, um transdutor diferencial de pressão seta amarela e um amplificador de sinais em seta branca em B e um sistema de aquisição digital em C. Observemos agora um registro plethysmográfico obtido de um animal experimental. Inicialmente, o animal é acondicionado dentro da caixa, que é hermeticamente lacrada. O experimentador comunica o ambiente interno da caixa com um circuito acoplado ao transdutor de pressão pela abertura das válvulas. Assim, obtém-se um traçado de variações de volume dentro da câmara. Essas variações representam os ciclos respiratórios do animal, inspirações e expirações. É interessante notar que o número de ciclos respiratórios na unidade de tempo resultará na frequência respiratória desse animal. Agora que compreendemos os volumes e capacidades pulmonares de um indivíduo saudável, vamos falar um pouco a respeito de mudanças no padrão da respiração. Doenças pulmonares são caracterizadas por mudanças na estrutura e função dos pulmões. Doenças obstrutivas, como o enfisema pulmonar e asma, geram dificuldade em expirar, ou seja, o pulmão fica como um balão cheio de ar que se esvazia com dificuldade. Já as doenças restritivas, como a fibrose pulmonar, possuem como característica o enrijecimento dos pulmões como pedra e a dificuldade em inspirar. Um indivíduo saudável conseguirá inspirar e expirar sem grandes dificuldades, possuindo os volumes adequados para a manutenção da sua capacidade pulmonar.
O indivíduo com enfisema possui seus alvéolos pulmonares mais flácidos devido à destruição do tecido. Dessa forma, muito ar fica retido no interior do pulmão e a capacidade pulmonar acaba aumentando. Porém, esse aumento não se traduz em uma melhor ventilação, afinal, a integridade alveolar está comprometida. Já um indivíduo com fibrose possuirá a parede dos alvéolos engrossada devido ao tecido enrijecido. A entrada de ar dificultada irá reduzir a capacidade pulmonar desse indivíduo e ele terá aumento no trabalho respiratório. Ao final do nosso vídeo, foi possível estabelecer uma compreensão geral acerca do sistema respiratório e suas implicações. É possível relacionar sua importância no dia a dia, seu importante papel para a nossa saúde e os impactos causados por complicações no mesmo. Também em como dispomos nossa energia, nos momentos de lazer, como a prática de algum esporte, ou ir à academia. Saímos então com um novo olhar sobre o tema, olhar esse que irá nos acompanhar daqui em diante. Até a próxima! Thank you.